Olá, hoje eu tô aqui para dar continuidade em ética. Ontem eu falei sobre ABEM, COFEM, COREM, também a diferença entre ética e deontologia. Hoje eu tô aqui para falar sobre bioética e seus 4 princípios básicos. Eu vou falando e vou explicando. O que significa bioética? Bio é vida, ética, reflexão. A bioética veio para nos ajudar a resolver situações dilemas. Eu vou explicar os 4, que na realidade tem mais 2 aí que foram introduzidos, e eu vou falando para vocês, eu vou explicando. O primeiro é autonomia. Quando eu falo de autonomia, é a autonomia do cliente. Por exemplo, Eliane, eu não vou tomar medicação. Eu não quero tomar. É a autonomia dele. Ele não quer, ele não vai tomar. Por exemplo, eu não vou fazer o tratamento. Ok? Não vai fazer o tratamento. Opção dele. Não vai, não quer, ok. Isso, gente, do cliente. Eu frisei 2 vezes. Por quê? Nós temos um código de ética. Nós temos um código deontológico, na realidade. Então, nós não temos essa autonomia toda, ok? Isso é cliente. Segundo, não maleficência, é não fazer o mal, ok? Beneficência é sempre fazer o bem, sempre otimizar o bem e reduzindo riscos, danos, entre outros. Justiça. Quando eu falo de justiça, eu vou citar um exemplo. Chegou um bandido e chegou um policial, ambos muito feridos. Porém, o bandido está mais grave. Eu não posso impor juízo de valor. Eu tenho que ir pelo mais grave. Isso sim é justiça, ok? Fidelidade. Você ser fiel à pessoa. Por exemplo, tal hora você vem me procurar que eu vou estar aqui para fazer o seu eletro. A tal hora, tentar manter essa fidelidade cliente profissional, ok? E não só assim, essa fidelidade, quando eu falo, não é só se manter assim, me manter também confiável. Então, ou seja, cumprir o compromisso e se mostrar confiável, ok? Veracidade. A veracidade é o seguinte: o que me compete? Sempre falar a verdade. Mas, Eliane, eu vou sair amanhã? É algo que compete também à equipe médica. O médico chegou para mim e falou: fulano não vai receber alta tal dia e tal. Eu não vou chegar, se é algo dele, e vou falar assim: você não vai receber alta, isso. Não. O que me compete, eu vou falar a verdade. Mas o que não me compete naquele momento, eu vou falar assim: olha, procure o seu médico, conversa com ele, que ele vai te explicar melhor. Enfim, sempre se manter, sempre falar a verdade. Claro, como eu tô tentando te dizer, o que cabe na minha orçada, ok? O que não me cabe, procure o colega, procure isso, ok? Confidencialidade. Gente, eu vou até ler aqui. Confidencialidade. No caso, o cliente revelar confidencialmente uma informação que seria de interesse de algum membro da equipe de saúde, devemos solicitar a autorização desse cliente para revelá-la ao profissional ou solicitar que ele mesma o faça. O que quer dizer isso? Uma situação, por exemplo, que acontece dentro do ambiente hospitalar, não, gente. O que é confidencializado fica ali. Mas na atenção básica existe o vínculo, né? Comunidade profissional. Então, quando, por exemplo, o cliente chegou para você e falou assim: eu sou portador de HIV. Existe um risco à saúde pública, existe um risco dos demais. Então você tem que chegar, fulano, procura o seu parceiro, sua parceira, que é interessante a gente estar fazendo os exames para ver como é que tá. Porque se essa pessoa não tem ciência dessa situação, dessa doença, ela vai continuar transmitindo. Então, a única situação, fora isso, é a confidencialidade total, mas a única situação que você tem que chegar, tipo, colocar o cliente assim, entre a parede e falar assim: olha,
você precisa de abrir o jogo para seu parceiro, para sua parceira. A gente precisa de fazer uma busca ativa, fazer outros exames para ver se está contaminado ou não. Assim como assim, sempre dando prioridade ao seu cliente, ok? Ele falar. Eu vou falar de 3 coisas aqui. Eu não vejo tanto sendo cobrado, mas é interessante eu estar falando. O que é dolo? O que é dolo eventual? O que é culpa? O dolo nada mais é do que você agir com má fé. Você tem a intenção de fazer, ok? O dolo eventual não. É você deixar, saber que vai acontecer aquela lesão, que vai acontecer aquele problema, e você deixar acontecer, ok? Ou seja, você prevê o resultado lesivo, mas mesmo assim não faz nada. E a culpa? A culpa, você está no trânsito e de repente você esbarra numa moto, por exemplo. Você não quis, mas aconteceu, ok? Vou falar de outros 3 aqui que sempre caem muito. O que é imperícia? O que é imprudência? E o que é negligência? Eliane, o que é imperícia? Imperícia é o seguinte, é quando o cara não é perito. O que é perito? Perito não é quando você sabe tudo? O imperito, ele não sabe. Um exemplo, o técnico passou uma sonda vesical de demora. Primeiro, isso não é função dele, é função privativa do enfermeiro, ok? Então, ele passou essa sonda e lesionou, digamos que tenha lesionado a bexiga. Então, ou seja, ele foi imperito, ele não soube, não sabia, não era da ossada dele e acabou fazendo, entendeu? Deu para entender? Ou seja, imperito é quando não sabe, mesmo assim faz. E, ok? E o que é negligência? Negligência é deixar de fazer. Por exemplo, eu sei que eu tenho que aspirar o fulano de 2 em 2 horas. Eu não aspirei, ok? Eu deixei de fazer, eu fui negligente. Ou, por exemplo, melhor, eu deixei de fazer a prescrição. Eu deixei de atrasar a prescrição. Eu deixei de fazer aquela medicação que estava prescrita. Deixar de fazer. E, Eliane, o que é ser imprudente? O imprudente é o seguinte, é a falta de observância. Por exemplo, eu vou fazer uma medicação para febre. Eu vou lá e tá na minha bandeja lá a medicação e eu não olho na prescrição do cliente se ele é alérgico à dipirona. Eu vou lá e faço. Então, ou seja, eu fui imprudente, porque eu não tive observância de olhar lá se realmente ele era alérgico ou não e se era só prescrito paracetamol. Na próxima aqui gravação eu vou entrar na lei 7.498 de 86, que é o regulamento de exercício da enfermagem. Aí sim é o nosso código deontológico. Até!